Autódromo de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, vamos conferir a segunda rodada dupla do Campeonato Carioca de Turismo 2010. Na pole position, carro 50 da dupla Rodrigo De Paoli, Rodrigo Rocha. De Paoli é quem vai largar na primeira prova do dia, que vale como terceira etapa do campeonato. Em segundo, Paulo Coelho, Peugeot 34. Terceiro, Fernando Ribeiro em dupla com Marcelo Costa no Corsa número 1. Em quarto, Mário Ferreira, Gol 72. Quinto, Jorge Cláudio Schuback, Gol 25. Em sexto, João Scalabrin, Corsa 30. Sétimo é o Beto Sanson, Corsa 5, atual campeão da categoria Marcas. Venceu a temporada 2009. Em oitavo, o Corsa 95 do Pedro Barreto. Em nono, Jesus, em dupla com André Rodrigues, Corsa 3. Em décimo, Vinícius de Souza, Corsa 29. E até aí todos os carros são da categoria Marcas. Depois mistura. Em 11º, Gol 12 da dupla Fernandinho Sávio e Wilton Neto. É o primeiro carro no grid entre os da categoria Superlight. Em 12º, Corsa 55 do Sérgio Silva. 13º, Gol 42 do Alexandre Fiuza. 14º, Gol 99, segundo entre os da Superlight. Dupla de Friburgo, Newton Gomes é quem larga. Depois, Guilherme de Paula entra na segunda prova do dia. Em 15º, o Corsa 21 do Francisco Costinhas, o Chiquinho. 16º no grid é o Corsa 35 do Olavo Leite. Depois temos o 17º, Corsa 70 de Bruno Viana, que corre em dupla com o pai, Celso Viana. Em 18º, o Gol 0 da Superlight, Dudu Teixeira em dupla com Beto Stipe. Na sequência, o Peugeot 77 do Frusca Monte, é o 19º. 20º, Corsa 84 de Paul Lanfred. 21º, Corsa 27 da Mônica Costa, em dupla com o marido Flávio Costa. 22º, o Gol 9 da Superlight, Alexandre Seda. 23º, número 37, Maurício Teixeira, em dupla com Ulisses Silva, estreando um Chevrolet Celta no Carioca. 24º, o Gol 40 da Superlight, Henrique Simões, o português. 25º, Carlos Eduardo Vitorino, Renault Clio 47. Esse Clio também tem sua estreia nesta temporada do Carioca. 26º, o Gol 8 do Gustavo Gueiros. 27º, o Henrique Gueiros, carro 69, não alinhou. E em 28º, o Júlio César em dupla com Marcos Vinícius. Eles não fizeram a tomada de tempo e por isso largam no final do grid. Vamos para a primeira prova desta segunda rodada dupla da temporada 2010. Bandeira verde, começa a terceira etapa do Carioca. Rodrigo De Paoli mantém a ponta, o Fernando Ribeiro passa para segundo, Jorge Schuback terceiro, Paulo Coelho quarto, Mário Ferreira quinto e Beto Sanson ganha uma posição, vai para sexto. Duas categorias da pista, a Marcas com os carros que possuem motores injetados e a Superlight com motores que ainda usam o carburador. O Fernandinho Sávio, no Gol vermelho número 12, fez a pole entre os carros da Superlight. 28 carros inscritos, bom número para o início de temporada. Conferindo os ponteiros, primeiro temos o De Paoli, depois Fernando, Schuback, Coelho, Mariozinho, Sanson, Corsa número 5, depois Barreto, Vinícius, Jesus, Fernandinho, Fiuza, Newton, Lanfred, Chiquinho, Maurício, Olavo, Frusca, Seda, Júlio César, Gueiros, Bruno, que dá uma atravessada, depois Vitorino, Mônica, Henrique, Sérgio e Dudu Teixeira. Rodrigo De Paoli fez a pole, vai na dianteira, Gol amarelo número 50, junto dele o Corsa vermelho de Fernando Ribeiro. Jorge Cláudio Schuback terceiro, Paulo Coelho quarto. Os 10 primeiros são da categoria Marcas. Em 11º, Fernandinho Sávio liderando a Superlight. Olha, quase há o choque ali entre o Maurício e o Frusca Monte. Lá vem para a curva da junção o pelotão dianteiro. Na frente o Rodrigo De Paoli, depois o Fernando Ribeiro bem junto. Passa depois Schuback, Coelho, Mariozinho, Sanson, Barreto, Jesus, Sérgio, Vinícius, Fernandinho, Newton, Fiuza, Chiquinho, Lanfred, Olavo, Maurício, Frusca, Seda, Júlio, Mônica, Bruno, Gueiros, Carlos Vitorino e Henrique Simões, o 40. Vinícius de Souza no Corsa Azul recebe o ataque do Sérgio Silva. O Jesus colado nos dois vai assistindo tudo de perto. O Sérgio Silva assume a 7ª posição, entra na primeira perna do S, mas acaba saindo da pista, perde o controle do carro e acaba rodando. Deu sorte de não ser acertado por nenhum outro competidor.
Essa é uma imagem recuperada de uma rodada do Bruno Viana na curva da junção. Mas ele acaba voltando para a pista, apesar de ficar numa posição perigosa. O pelotão já havia passado. E na ponta permanece o Rodrigo De Paoli. Vai sendo perseguido pelo Fernando Ribeiro. Já tem um pelotão encostando, bela imagem. Passou o Sanson, depois Barreto, Vinícius. Jesus dá uma escorregada e passa o Fernandinho disputando com o Newton Gomes a liderança na Superlight. O Alexandre Fiuza passou entre os dois. Nessa temporada a categoria marcas passa a ter Renault Clio e Chevrolet Celta. Agora são 5 modelos. Celta e Corsa da Chevrolet, o Gol da Volks, 206 Peugeot e o Clio da Renault. O Fernandinho Sávio no Gol vermelho, número 12, mantém a liderança na Superlight. Corsa 21 Chiquinho, disputando posição com o Celta cinza e amarelo do Maurício Teixeira e junto o Fruscamonte no Peugeot branco. Aí o líder, Rodrigo De Paoli. O segundo é o Fernando, depois Jorge Cláudio Schuback. Na sequência o Coelho, Mariozinho, Sanson, Barreto, Vinícius, Fernandinho Sávio, Newton, Lanfred, Jesus, Frusca, Maurício, Chiquinho, Olavo, Alexandre Seda, Júlio César, Gustavo Gueiros, Sérgio Carlos Vitorino. No Clio 47, que vai para a roça. Pega ali a poça d'água no interior da curva da junção. Mato alto, mas ele vai voltando. Pelotão intermediário descendo o retão. E o Tadeu Peixoto, popularmente conhecido como Jesus, vai ficando. O piloto do Corsa amarelo e azul vai lento na pista, perde posições. Enquanto isso, o Newton Gomes assume a liderança da Superlight. E o Lanfred escapa na Sul, Corsa 84. Confira a altura do mato na área de escape da curva Sul. Na Superlight temos o Newton em primeiro, Fernandinho em segundo, Seda terceiro, Júlio César quarto, Dudu quinto e Henrique Português em sexto. Passou o pelotão dianteiro. Olha a briga do Paulo Coelho atacando o Jorge Cláudio Schuback na entrada da curva da vitória. Essa briga vale a terceira posição. Schuback, Gol 25, Paulo Coelho, Peugeot 34. O Jesus foi para o boxe e agora vai voltando. Está voltando atrasado no momento que passam os líderes. E o Mariozinho acaba passando reto. Vai para o mato. Nesse momento a prova chega na metade, entra o safety car. Os pilotos são reagrupados e o Mário Ferreira já voltou para a pista. Rodrigo De Paoli lidera desde a largada. Faz dupla com Rodrigo Rocha. Os 5 primeiros ganham pontos de bonificação quando entra o safety car no meio da prova. Em segundo temos o Fernando Ribeiro, terceiro Schuback, quarto Paulo Coelho, em quinto Beto Sanson, que foi o campeão da Marcas em 2009. Sexto é o Pedro Barreto, sétimo Vinícius Souza, oitavo Fruscamonte, nono Alexandre Fiuza, décimo Maurício Teixeira. Em 12º, Newton Gomes lidera a Superlight. Safety Car já saiu, recomeça a terceira etapa do Carioca 2010. A realização é do Rio Motor Racing Clube, com supervisão da FAEST, Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro. Todo ano o campeonato apresenta novidades. Desde o ano passado o Safety Car passou a entrar no meio da prova para reagrupar os pilotos. E em 2010, os 6 primeiros da primeira prova da rodada dupla vão fazer um grid invertido na largada da segunda prova. Assim, se o Rodrigo De Paoli vencer, vai largar em sexto na prova seguinte. Os primeiros 11 carros são da categoria marcas. Em 12º, Newton Gomes lidera a Superlight. Ele faz dupla com Guilherme de Paula, tradicional dupla da cidade de Friburgo. Fernandinho Sávio é segundo na Superlight, com Seda terceiro, Dudu quarto, Júlio César quinto. No pelotão dianteiro a corrida promete esquentar. De Paoli primeiro, Fernando Ribeiro segundo, Schuback vai encostando. O Paulo Coelho vai junto, depois Beto Sanson e Pedro Barreto. Eles aí fazendo a curva sul. Essa é a curva mais veloz do circuito.